Hello, protagonista. Que bom que a gente está aqui hoje. Hoje eu preciso muito falar com você. Geralmente eu venho aqui um pouquinho mais produzida, um pouquinho mais entusiasmada, mas hoje eu vim aqui como uma mulher que está passando por um momento difícil. Nos últimos tempos eu fiquei mais off das redes, sabe? Talvez você tenha percebido, talvez não. Mas esse é um episódio para a gente falar sobre um capítulo muito importante e talvez tão importante, eu poderia dizer que é sensível. Quando a gente fala que é difícil, eu sinto que a gente já se coloca num lugar pior, né? Não que a gente deva pintar o mundo de cor-de-rosa, não é isso, a gente não quer romantizar as coisas, mas eu evito falar a palavra difícil, sabe? Se você está aqui há bastante tempo, nesse lugar onde a gente fala sobre os assuntos importantes da vida, sobre a nossa inteligência emocional, sobre os nossos desafios, querendo ou não, eu trago para vocês na palavra do desafio. Ao invés de falar que é difícil, eu falo que a gente está passando por um momento desafiador e por aí vai. Então, já fazendo esse ajuste de linguística, eu vou abrir para vocês um capítulo. Aqui a gente fala de inteligência emocional, de espiritualidade, de protagonismo feminino. E vocês têm sido tão maravilhosos comigo porque eu passei um tempo um pouco ausente. Eu não parei o podcast. Quem é assíduo aqui, que está toda segunda-feira, sabe que o podcast estava aqui. E eu fiz o meu melhor para estar aqui com vocês. Mas eu deixei alguns compromissos mais de lado, eu me dei o tempo de ficar em silêncio. Eu me dei a permissão de sair um pouquinho das redes, inclusive de viajar. Viajei com o Crico, a gente nem se lembrava quando tinha sido a última vez que a gente tinha feito uma viagem em casal e a gente acabou de voltar e foi muito importante, num momento muito importante. Amanhã, eu não sei quando é que você está assistindo esse episódio, né? Então, amanhã, dia 22 de setembro, ou é 23? 23. É 23, então tá, o time falou que é 23. 23 de setembro, tá ali há um tempão na minha agenda marcada, como o dia do filho. Então hoje a gente vai falar sobre filhos, tá? E quero te pedir, por favor, já deixa o like nesse vídeo se você tá no YouTube, se você tá nas plataformas de streaming, deixa o seu comentário do que você vem buscar aqui constantemente, porque é importante para que eu saiba o que o podcast traz para sua vida, de que maneira que o conteúdo que eu trago aqui te apoia, te suporta, te impulsiona. Então, peço para vocês darem essa força, porque isso ajuda muito e ajuda inclusive como esse conteúdo vai ser entregue e distribuído, se vai chegar a mais pessoas. E no último, inclusive, eu queria agradecer os relatos de vocês, foram muitas mensagens. E num momento que eu precisava muito, tá? Então vamos lá, Dia do Filho, né? Vocês conhecem a Liliu, a Nilive, 7 anos, e o Liam, 4 anos. Mas vocês não conheceram o terceiro filho? Sim. Eu engravidei e... Ah, Gil, mas você estava tentando? Como assim? Conta tudo. Então eu vou contar tudo para vocês. Desde que eu tive uma intuição lá em 2016 de que eu tinha que ir para a Índia e quando eu voltasse eu ia ser mãe. Eu já contei essa história aqui, né? E as coisas aconteceram como eu intuí, numa época que eu estava praticando muito yoga, meditação. Realmente foi um momento de muita conexão em que eu tinha, assim, parecia que Deus estava soprando mensagens para mim. Então, naquela época, eu acho que no meio de 2016, eu parei de tomar anticoncepcional e eu nunca mais voltei, tá? Então, essa também é uma pauta importante para nós, porque cada mulher tem o seu corpo e tem a sua escolha. Ai, vai por DIU, vai tomar anticoncepcional, não quer pôr nenhum tipo de hormônio no corpo, mas tem DIU de cobre, mas não quero. Eu não quis, tá, gente? Eu não quis. E isso implica estar aberta, né? De certa forma. Nunca fizemos muito a tabelinha à risca, porque a gente se colocou disponível. Se Deus quisesse mandar mais um filho para nossa vida, a gente estaria aberto para isso. Krika passou numa astróloga védica tem 2 anos. E ela falou: vocês têm 3 filhos, né? É muito louco isso, gente. E aí ele falou, não. E era a época que o Liam ainda não dormia, assim. Depois veio o Liam, né? E tivemos os desafios com o sono dele, que ela acordava quase 8 vezes na madrugada, aquela coisa toda.
Então, eu amamentei os dois. O que aconteceu de uma gravidez para outra, né? Amamentei a Anne Liv até 2 anos e 1 mês. Aí, quando eu fiz uma viagem internacional a trabalho, foi quando eu desmamei. Mas já estava num período que mamava só de manhã e à noite, e eu não menstruava, né? Então eu estava amamentando, a prolactina ela muda aqui a configuração dos nossos hormônios, então muitas mulheres não menstruam enquanto ainda estão num ciclo de amamentação mais dedicado, sem tantas pausas. E eu mesmo com a pausa entre manhã e noite eu não menstruava. Então eu não saberia quando eu estaria fértil, aquela coisa toda. As mensagens do corpo durante a amamentação, elas são diferentes. Eu sei quando eu estou no meu período fértil, agora, que eu não amamento, mas amamentando era muito diferente a umidade vaginal, o sentimento, a vontade. Então, para mim, pelo menos foi assim. E às vezes isso não é dito nas rodas, né? Mas aqui a gente tem um espaço seguro para falar dessas entrelinhas, porque talvez você está passando pela amamentação e você não tem vontade de ter relação, ou você sente desconforto, você sente uma secura vaginal que você não tinha. Então, foi um momento que a gente adequou com lubrificantes e com outras coisas para trazer um pouco mais de conforto para esse momento. Mas eu não tinha essa sensibilidade que eu tenho hoje em dia de quando eu estava fértil. E daí, assim, quando a gente desistiu do segundo filho, literalmente, fez uma pausa, né? A gente tava ali, ai, não vinha, e enfim. Eu e o Krika nos olhamos e falamos, vai ver, não é agora, vamos curtir o casamento e tal. Desencanamos. 2 meses depois eu tava grávida. O que, de certa forma, quando você relaxa, as coisas acontecem, né? E aí assim foi com o Liam. E aí amamentei o Liam até 1 ano e meio, porque eu não aguentava mais. Ele acordava para mamar a cada 45 minutos e na idade que ele já estava não era previsto que mamasse tanto com um espaço tão curto. Então foi uma coisa que virou uma bola de neve, tá? Não tem culpados nessa história. Cada maternidade é única. Ai, mas você fez livre demanda, mas não importa, gente. Não vem ao caso. Foi como foi. Ele teve as particularidades dele desde a barriga, o meu sono. Eu tive muita insônia na gravidez dele. Então eu já senti que tinha uma energia mais acentuada ali. Realmente ele tem uma energia acentuada. Então é o Liam, é o jeito que foi. Só que eu não aguentei mais. Deu 1 ano e meio, eu falei, cara, não dá mais. Conversei com muitas pessoas, com muitos profissionais e conversei comigo mesma. E acima de tudo, conversei com o meu marido. E eu e o Krika, a gente estava exausto. Não, vamos desmamar. Quem sabe assim ele dorme melhor, de fato. Para nós, isso aconteceu. Quando desmamou, ele passou a dormir e acordar só 2 vezes na madrugada. A gente ninava ali, ele voltava a dormir. Beleza. E da mesma maneira, eu não tinha o meu ciclo ali, né? Quando o Liam tinha... ele foi melhorar o sono, acho que depois de 2 anos e meio e tudo mais, e eu não lembro exatamente quando que eu voltei a menstruar. Mas foi mais ou menos isso, quase 2 anos depois que ele nasceu. Mesmo eu tendo parado de amamentar, levou um tempo. E aí não quis, gente, não quis. Conversei com meu médico, ele falou do DIU, de um DIU e do outro DIU de cobre, mas eu tinha muita cólica, então ele falou, ó, Ju, no seu caso, o DIU de cobre pode acentuar as suas cólicas, pode ser um processo doloroso. Eu falei, não quero. E de fato, assim, gente, eu amei sentir meu corpo, sentir os fluxos do meu corpo. Não é só o ciclo menstrual, mas os fluxos de você estar passando pelo período fértil, de você estar passando pela menstruação, de você estar passando pelo pós-menstruação. A maneira como isso influenciava meu sono, meu treino, e eu aceitei. Porque tem épocas pré, menstruação que a gente muda muito, meu humor mudava muito, mas eu queria sentir isso, eu não queria mais viver um embotamento, eu não tô fazendo nenhum tipo de militância anticoncepcional, tá, gente? Mas foi a escolha que eu fiz e o ganho que eu tive, porque eu sei que tem mulheres que estão em dúvida, então eu tô dando aqui o meu relato ultra pessoal. E nada imparcial. Eu gostei de voltar a me sentir esse feminino que se manifesta através das entrelinhas, através do corpo, através do prazer que a gente sente quando a gente está com o corpo vivendo a sua própria natureza, né? Digamos assim. E assim fomos, né? E durante muito tempo eu creio que a gente se preveniu de outras formas e às vezes não.
E ele cismou, gente, ele cismou ano passado, acho que depois que o Liam voltou a dormir, ele cismou que queria ter mais um filho, mais um filho, mais um filho. Quando perguntavam ele, ai, eu quero mais um filho, eu falava, gente, esse homem, olha, impressionante. E eu ainda na resistência. Até que Isabela Camargo, minha querida amiga, companheira de profissão, jornalista, assim como eu, me levou no podcast dela, ela estava grávida do Antônio, já barrigão. Ela tem a Angelina, família linda, ela e o Thiago, papai financeiro, são muito amigos nossos. E eu fui no podcast dela e a Isa perguntou, e aí, Ju, como você se sente sobre a fábrica? Fechar a fábrica? Não fechar a fábrica? E ali eu fiz uma reflexão muito importante. Eu falei, Isa, todas as vezes que eu falei que eu não queria mais ter filhos era puro egoísmo. Egoísmo com o meu corpo, egoísmo com o meu tempo, egoísmo com a liberdade que eu consigo ter hoje em dia. Eu tenho rede de apoio, sou privilegiada nesse aspecto, então eu consigo, de certa forma, ter a minha individualidade, que é um valor muito importante para mim. Então, quando eu falava não quero mais ter filhos, era egoísmo. Era eu pensando no meu umbigo, no meu conforto, em ter de fato algum conforto depois de tanto tempo, né? Das crianças tão pequenas que demandam muito. Ah, mas você quis ter filhos. Sim, eu quis ter filhos, mas, cara, eu não preciso romantizar a maternidade. Os primeiros 2 anos, pra mim, dos dois, a Liliu era super fácil. Eu tava completamente de cabelo em pé porque eu não sabia de nada. E depois veio o Liam, mais desafiador ainda, me ensinou um montão de coisa. É assim. Não tô reclamando, só tô expondo os fatos. E depois de um tempo, quando você volta a se enxergar na própria pele, a se entender como mulher além de mãe, eu pelo menos amo o meu negócio, eu amo poder impulsionar mulheres, eu amo ser mentora, palestrante, eu quero viajar, eu queria ocupar esse lugar com qualidade de novo. Ainda que seja um dia de cada vez, que a gente leve sustos, que às vezes, mesmo tendo rede de apoio, não vai ter a rede de apoio, e aí essas coisas acontecem. Mas era egoísmo. Quando eu falava que eu não queria mais ter filhos. E desde que a gente veio se relacionando com Deus, tendo esse estudo de Bhakti Yoga, entendendo a consciência de Krishna e entendendo que existe um roteiro divino, como diria Chandramukha Swami, nosso mestre espiritual que estava aqui no podcast há um tempo. Inclusive, veja bem, aquela entrevista com Chandramukha Swami, a gente decidiu de repente, vamos gravar um episódio? Vamos. Na semana seguinte a gente estava gravando. Quer saber? Eu estava grávida. E eu não sabia. Então, meu bem, estamos falando de terceiro filho, né? Sim. Gravei um monte de episódio para vocês, grávida. Vários. Super inspirada, sabe? Eu sinto que Deus falou muito comigo nesse período. E eu comecei a ter umas intuições, a sentir umas coisas, até que um dia eu estava com um Krika em São Paulo, ele queria namorar, e eu falei, não vamos. Ele, por quê? Mas a gente quase não tem esse tempo juntos. Não, eu acho que eu tô grávida. No dia seguinte gravei o podcast com Maharaj Chandramukha Swami, gravei com outras pessoas incríveis, fomos para Santos e no outro dia o Krika foi correr, eu falei, compra um teste. Eu fiz o teste e apareceu lá, grávida. 2, 3 semanas, né? É que o teste ele indica a concepção. Depois, quando a gente conta a gestação, conta do último ciclo menstrual, né? Para fazer a conta certinha. Ou seja, eu descobri, eu tava ali de 4 ou 5 semanas, porque eu regradíssima, né? Dentro dessa minha experiência com a alunação, com a menstruação, eu sou super regrada, meu ciclo tem ali 28, 29 dias, eu sei. E aí, não veio. E eu comecei a ter umas sensações e tal. Falei pro Krika, cara, eu tava grávida. A gente ficou tão emocionado, a gente chorou tanto, foi tão bonito. E foi um momento que gente, a astróloga previu, ele queria muito, e foi quando eu baixei a guarda. Aí eu vou ser muito sincera com vocês, quando eu baixei a guarda desse egoísmo que estava me rondando. Porque precisa de muita coragem, de muita entrega. E tendo um filho, ou 3 filhos, ou 4 filhos. Porque para as pessoas que eu contei a gestação, era unânime o comentário, nossa, como você é corajosa. Mas, pensa, uma mãe solo.
Ela é corajosa, se ela tem um filho, ela já é corajosa. A gente tem que ter coragem, não importa o número de filhos, não tem algo que faça você mais ou menos corajosa na maternidade. E essa é a verdade. E ali a gente se viu num momento de muita celebração, muito feliz. E, e engraçado que eu estava muito tranquila, mas muito tranquila. O máximo que eu fiz foi baixar de novo o aplicativo, colocar lá as coisinhas bonitinhas, acompanhar semana a semana. Quando eu estava ali de 7 semanas, mais ou menos, a gente contou para as crianças, contamos para as pessoas mais próximas. E acabamos sentindo de contar para as crianças e a reação dele, gente. Ai, é tão lindo, é tão emocionante, porque a Liliu gritava: Eu vou ter mais um irmão, eu vou ter mais um irmão. E o Liam ficou muito feliz e fez várias perguntas engraçadas, do tipo: Mamãe, quando que vai nascer o bebê para Liliu e o bebê para mim? Ele achou que ia ter um irmão para cada. E foi muito bonito ver essa reação das crianças e como o Liam passou no meio da madrugada, quando tem a migração noturna, ele vai para nossa cama, ele passava a deitar na minha barriga e dormir na minha barriga de madrugada, assim, como se estivesse cuidando, sabe, do bebezinho lá dentro. E é super tranquilo, eu nunca enjoo, eu tava de boa, tive cólicas um pouquinho, na gestação da Lili eu tive muitas cólicas, mas eu tava me sentindo relativamente normal. Ajustei os meus treinos, o médico deixou eu treinar, falou, ó, só cuida dos batimentos, não chega, não passa muito da frequência X pra tua idade e tal. Ajustei lá, falei pros profs, voltei pra aula de yoga, tava tomando suplementação, fiz tudo assim, certinho. Ali, daqui a pouco, gente, eu tô me sentindo tão normal. Será que é normal? Eu até perguntei um dia, abri o chat GPT, eu criei uma aba só para falar de gestação, com uma visão ayurvédica e holística, né? Algumas coisas eu perguntava para o médico, outras coisas eu ia usando a inteligência artificial porque eu achava que era ok consultar. E é normal me sentir tão normal? Não tenho tanto sono, enjoar eu nunca enjoo, mas me sinto bem, né? Será que o nosso corpo é tão sábio a ponto de saber o caminho? Talvez seja mesmo. Em contrapartida, tinha um outro lado meu que quando a gente foi na primeira consulta com o Dr. Bruno, eu falei pro Krika, meu, já pensou? Ele abre esse ultrassom, porque ele faz em consultório, né, o ultrassom. Ele abre esse ultrassom e são gêmeos. Ou é um só e o coração não tá batendo? Eu comecei a ter algumas coisas, assim, na minha cabeça. Eu comecei a ter algumas visões pessimistas na minha cabeça. Aí eu cancelava o pensamento, respirava fundo, imaginava tudo correndo bem, a minha saúde perfeita, falava com o bebê na barriga. Toda semana, o que indicava de evolução do feto, do embrião, eu narrava para o bebê, você está se desenvolvendo perfeitamente, aquela coisa. E aquela pulga atrás da orelha, né? Fui fazer o outro ultrassom na clínica aqui, aí ele pediu um de início de gestação mesmo, com mais detalhes. De novo aquele medo, e se o coração não estiver batendo? E ficou isso, e assim, eu não lembro de sentir isso na gestação das crianças. Vinham outros medos, vinham outras noias, vinham outras coisas, porque eu acho que a gente tá muito propícia a isso. Até que eu fui no meu terceiro ultrassom, quando eu tava de 10 semanas, eu deveria voltar no médico. E aí foi um dia que as crianças estavam no mesmo prédio em que tem a clínica do meu obstetra, tem também dentista, tem a minha dermato, tem um monte de gente. As crianças estavam no dentista. Aí o Krika tava lá com eles, achou melhor levá-los para casa. E eu fui sozinha na consulta. E, pô, começo de gestação, geralmente a gente sempre leva a mãe, leva alguém, leva um companheiro, né? Não sou filha única aqui, tenho 2 irmãos por parte de pai, mas, assim, o meu rolê não teria uma irmã que iria junto, talvez uma amiga. Aí fui. E olha que interessante. Deixei meu telefone dentro da bolsa, me troquei. Sentei na maca, mediu pressão, conversamos pra caramba. E foi fazer ultrassom, eu nem tava com o telefone na mão pra gravar. Aí, doutor Bruno, a imagem do ultrassom abriu assim na tela. Aí, dependendo do movimento que faz, aproxima assim mais do útero, tem uma visão melhor, daí ele mexia, voltava e um silêncio. Ai, sabe aquela fração de segundos de um silêncio que você fala alguma coisa tem aí? É uma fração de segundos, mas você sabe.
O doutor Bruno, eu olhei só pra ele, assim, só com o olho, sem virar a cabeça. Ele, sério. Ele, Ju, não temos batimento. O desenvolvimento parou com 8 semanas, pelo que eu tô vendo aqui. E, enfim, chegou o dia que o pressentimento do e se o coração não estiver batendo aconteceu. Eu nunca passei por isso. Tem muitas mulheres que passam por isso. Tem mulheres que passam muitas vezes por isso. Quando ele me falou isso, eu não conseguia chorar. Eu não conseguia ter reação. Eu olhei pra cara dele, eu fiquei em silêncio. Aí daqui a pouco eu, ai, bebê. Tá tudo bem, bebê. E eu fiquei em silêncio. E aí daqui a pouco eu só assim estiquei o braço pro meu médico. Tipo, eu quero colo, por favor, me ajuda. E chorei, 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 chorei. Ele respira. Não tem nada que você tenha feito ou deixado de fazer para que isso acontecesse, saiba disso. E foi a melhor coisa que ele poderia ter me dito, porque naquele momento, mães vão entender. A gente acha culpa até onde não tem. E eu fiz tudo direitinho. Ai, mas você treinou? Sim, eu treinei, mas eu treino e tá tudo bem, treinei leve. Não fui inconsequente, eu não. Assim, de verdade. É um momento em que a gente tem 5 sentidos, ou quem sabe 6, em que eu não sentia nada. Eu só sentia um vazio. E sentia um desânimo e parecia que meu corpo estava pesado, que eu não conseguiria nem chegar em casa, como que eu ia fazer para chegar em casa. E as crianças tinham aula de piano e eu tinha que levar na aula de piano, como eu ia levar na aula de piano. E o Krika, 2 dias depois, tinha uma ultramaratona pela primeira vez na vida. Ele ia correr 50 quilômetros. Eu não vou contar para ele como que ele vai fazer isso se eu contar para ele como... E aí começou, eu, doutor Bruno, o Krika tem outra maratona. Eu só preocupada com todo mundo, menos comigo, né? Ele, você não vai passar por isso sozinha, você não precisa e você não deve passar por isso sozinha. A gente vai achar um jeito, respira, vai lá pôr sua roupa, vou pegar uma água. A gente vai achar um jeito, a gente vai desenhar juntos como que as coisas podem acontecer daqui pra frente. Eu vou te explicar o que vai acontecer e o que talvez a gente tenha que fazer. E aí o tempo de pôr a roupa parecia uma eternidade, vesti minha roupa com o olhar perdido e sentei lá de novo. E, enfim, tivemos a conversa que tinha que ter, de dar um tempo do meu corpo se manifestar. E se não se manifestasse numa determinada janela de tempo, a gente iria para procedimentos. Eu talvez comecei a sangrar hoje, mas não tive cólica. Então eu não sei o que vai acontecer. Eu faria 12 semanas na sexta ou no sábado. Meus filhos foram muito pontuais e eu tinha um pressentimento de que esse bebezinho, dentro do tempo que ele passou aqui, também seria. E então hoje eu comecei a ter umas sensações, tive um pequeno sangramento, bem pouquinho mesmo, mas eu sinto que as coisas vão acontecer naturalmente e eu tô disposta a passar por isso, sabe? É o começo, meio e fim. E para cada uma vai ser um começo, um meio e um fim. Não é esse o fim que a gente espera, mas uma coisa que eu preciso muito dizer para vocês que, graças a Deus, nos últimos 2 anos eu entendi uma informação que mudou tudo para mim, de que a alma é eterna. E a alma continua. A nossa vida material, terrena, esse nosso corpo é perecível, mas a alma continua. E tem almas que vêm como uma misericórdia divina. Cada bebê é um milagre de Deus. E cada um vai ter seu tempo. E por mais que seja desafiador, tem vidas
que precisam de menos tempo aqui. Tem almas que precisam de menos tempo aqui para cumprir com a sua missão. E somos humanas, somos apegadas, somos egoístas. Porque a gente queria no nosso tempo. A minha lição é entender que não é no meu tempo. E que o tempo que estava aqui, esse bebê foi amado. Orei muito, muito, muito com ele no meu ventre. Ofereci cada preparação de alimento para Deus primeiro. Me cuidei. Me diverti. Me estressei. Eu vivi. É assim, né? E com 8 semanas, essa alminha cumpriu aí a sua missão e voltou. Voltou para a morada divina. Para ir para as próximas missões dela, talvez. E o luto, ele é algo muito particular e muito sutil. Cada um vai viver de um jeito. Eu já perdi vários familiares, e cada um foi de um jeito. Só que a parte mais complexa foi contar para as crianças. Então, naquele dia que eu sentei na mesa com meu médico e que eu falei, não, eu preciso contar para o Krika, eu preciso fazer planos do caminho para alguém tirar as crianças de casa, e no fim a gente até conseguiu, mas cancelou tirar as crianças de casa. O Krika já sabia que alguma coisa não estava bem, e ele começou a me ligar, e eu dentro do Uber, eu não queria atender o telefone, eu não queria falar com ninguém, eu queria sumir. Mas eu tinha uma família me esperando. E aí eu voltei para casa, um fim de tarde chuvoso. Eu só entrei, olhei pro Krika, ele, o que aconteceu? Aí eu balancei a cabeça, ele entendeu. Aí ele me levou pro nosso quarto, eu falei para ele, daí sim eu chorei de verdade. Mas durou 1 minuto, mais ou menos. Isso é muito estranho. Mas era o choro que tinha naquele momento. Eu não sou uma pessoa que engole choro. A gente sentiu que a melhor coisa era falar para as crianças e ter essa conversa com eles, e talvez seja uma das conversas mais difíceis a se ter na vida com uma criança, mas é uma das conversas mais importantes. Conversas difíceis que, se a gente sabe colocar com uma boa dose de maturidade, humanidade e acolhimento, talvez faça diferença no futuro dessas crianças, na maneira como elas vão olhar a finitude. E pelo menos para nós, diante do que a gente acredita quanto à nossa espiritualidade, a alma sendo imortal não parou aqui. Ela só continua, sabe? E contamos para as crianças, choramos nós 4 durante bastante tempo, sem pressa. E quer saber? Foi uma das vezes mais presentes de nós 4 unidos. Mas que não precise disso, né, gente? Pra gente tomar vergonha na cara da maneira como o tempo tá passando, a gente tá tão distraído, e precisa de uma notícia assim pra 4 pessoinhas de uma família se abraçarem, dizerem que se amam e se fortalecerem nessa união? Não deveria, né? Mas para nós foi um momento de reconexão. E aí eu confesso que contar para as pessoas que sabiam vai muito do meu dia. Tem dias que eu não quero falar, tem dias que eu falo, tem dias que eu não tô afim. E tem dias que eu tô ótima, tem dias que eu não tô. No mesmo dia eu posso estar ótima e não tão ótima, mas eu não tô esperando nada, sabe? Eu só não quis deixar de fazer as minhas coisas, não quis deixar de ir pro meu treino, pro meu yoga, pra minha terapia. Se eu tenho acesso, né, a tudo isso, eu mantive, porque senão eu me afundaria na cama, e eu previ isso. Eu falo de saúde mental e eu vivo as entrelinhas dos sinais. E eu percebo que, diante do meu perfil, se eu não continuasse em movimento, num movimento que também não é inconsequente, eu me afundaria na cama. E eu tenho várias responsabilidades, tenho 2 crianças pequenas, tenho mulheres que eu conduzo, minhas mentoradas, elas ainda não sabem, mas eu vou conversar com elas amanhã.
Enfim, estamos passando por isso. A gente não sabe quando é que o luto acaba. Talvez ele vá e volte, né? Não seja algo cíclico, que a gente sabe que ali acabou, não. E eu também não espero isso, sinceramente. Mas eu posso continuar os próximos capítulos com vocês numa outra ocasião. Mas o que eu mais queria com esse episódio não era também usar aqui, claro que a gente pode e deve, em alguns momentos da vida, se abrir e desabafar sim, mas eu tenho o meu lado que quer levar uma mensagem, né? Isso tá na minha alma. E o que eu queria dizer para você, mulher, que tá tentando, não desista, não desanime. Acredite nos planos de Deus e confie com entrega, sabe? Independentemente do que for, confia. Confia que Deus sabe o que faz. Se não fosse pela minha fé, eu sinto que eu não estaria de pé. De verdade. Porque uma das grandes lições desse momento, e é algo que está lá na literatura védica, uma literatura rica de 5.000 anos, que diz: não se lamente, não caia na lamentação. E eu, com 40 anos, diante de uma terceira gestação e de uma perda gestacional, estou aprendendo na prática a diferença entre tristeza e lamentação. Talvez seja um convite para você também entender que a lamentação talvez só nos afunde mais a cada dia, mas que a tristeza faz parte do processo humano e que você precisa sentir, e que você precisa chorar, e que você não deve passar por um desafio sozinha. E que essa vulnerabilidade não te faz mais fraca, não tira o seu valor. Para de se enganar. Quanto mais você tentar esconder os seus sentimentos, anular os seus sentimentos, mais você vai adoecer pouco a pouco. Existe uma grande diferença entre sentir a tristeza e se lamentar. Se lamentar te coloca no lugar da vítima. E sentir a tristeza te coloca num lugar maduro, de quem olha nos olhos daquilo que precisa sentir a cada momento na vida. E estou aqui aprendendo. Não estou tirando de letra, mas ninguém vem pronto, né? Ninguém vem pronto. Então, estou aqui na minha humanidade, sentindo, lidando, aprendendo e vivendo um dia de cada vez, sabe? Na maioria das vezes eu acordei desanimada e aí depois que eu saí, fiz as lancheiras de cada dia, levei as crianças, fui pro meu treino, pro yoga, parecia que eu tinha voltado para mim mesma. Ufa, consegui. E eu acho que é isso, sabe? Quando a gente percebe que consegue fazer, assim, o básico, você ganha esse fôlego de que dá para continuar. Agora, se a gente vai se privando e desacreditando, e antes mesmo de tentar fazer o básico, achar que não vai conseguir, talvez você crie um grande engano dentro de você. E não é para virar as costas para o luto, mas é simplesmente para você entender o que é que vai fazer com que você consiga estar de pé para quem é importante para você, mas acima de tudo para você mesma, para não desistir de você. Entende? Eu comecei a escrever uma carta aqui. Eu vou começar a ler o que eu escrevi, talvez eu finalize ela com o meu coração, tá? Que eu vou postar amanhã isso. Vamos lá. Hoje é dia do filho e eu tô aqui para honrar meu terceiro filho que você não conheceu. Sim, meu nome é Juliana, eu tenho 40 anos e eu engravidei pela terceira vez. Não tem como não sorrir, né? Pois é, cada bebê é um milagre de Deus. Mas no meio do caminho Deus teve outros planos. Quando eu estava chegando na minha 10ª semana, num exame de ultrassom, ecoava lá atrás de mim uma dúvida: e se o coração não estiver batendo? E naquele ultrassom, o coração não estava mais batendo. E eu entendi que o desenvolvimento tinha parado na 8ª semana. Hoje é dia do filho. E uma das coisas que eu aprendi
e que eu estou aprendendo na prática é a diferença entre sentir a tristeza e se lamentar. Como diriam as escrituras védicas, não se lamente, isso não te cai bem. Respira, chora, sente, pede colo, pede ajuda. Você não precisa passar por isso sozinha. Hoje é dia do filho. E mais uma coisa que eu venho aprendendo é que a gente deve honrar, inclusive, os filhos que não nasceram e os filhos que nasceram e já se foram. Eles sempre serão os nossos filhos. Eles sempre serão parte da família. Então honre, dê um nome, colhe um adesivo num retrato da família, incluindo esse ser que veio. Cada alma é um milagre de Deus. E dentro do que eu acredito, peço licença para falar da minha fé. A alma eterna. Talvez a gente não tenha ainda a capacidade, a sabedoria para lidar tão bem com a finitude desse nosso corpo material, mas a alma continua. E tem almas que não precisam de muito tempo aqui para cumprir a sua missão. Honre os filhos que não nasceram e os que nasceram e já se foram. Honre. Nesse dia, a cada dia. E de certa forma, dentro do seu possível, agradeça o milagre da vida, ainda que tenha sido por apenas 8 semanas. Ai, é isso, minha amiga. Não sei se essa mensagem hoje serviu para você, mas talvez sirva para alguém que você conhece, se você puder passar adiante, porque eu sei o quanto foi importante ligar para algumas amigas que já passaram por isso, e elas me deram muita coragem e muita força, além do que se abrir, né? Se abrir é muito importante também. Então, é isso, gente. Os planos para daqui para frente, não sei, não preciso saber agora. Só preciso realmente viver essa experiência confiando, acreditando. É muito aquela frase, né? Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. É difícil aceitar. É difícil agradecer. Difícil demais. Aqui eu nem falei que é desafiador. Mas você entendeu. Mas não é impossível. E eu acredito que essas eram as palavras que eu tinha para compartilhar hoje. Obrigada por você estar aqui sempre. E até uma próxima. Segunda que vem tem mais.